Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, ratinhos de laboratório, para conferirmos o nono episódio, também conhecido como o penúltimo, da terceira temporada da série Star Trek Stranger New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal. Bom, uma coisa a gente pode dizer a respeito dessa temporada. Talvez não existissem muitos arcos narrativos, sempre lembrando que a série ela se baseia num formato episódico, que é aquela coisa da história começar aqui, se desenvolver aqui e também terminar aqui. E o aqui que eu quero dizer é o episódio da vez, e não uma história alongada que vai se desenvolvendo aos poucos durante todos os episódios da temporada, como por exemplo era em Picard ou então Discovery. Sim, aqui a história se resolve logo, mas mesmo assim ainda pode existir algum arco e vai aos poucos se desenvolvendo, né, de um personagem ou outro. Espera-se sempre que seja relacionado ao personagem principal da série, que no caso aqui seria o Pike. Não é, né? Pike é nada por aqui. Mas de vez em quando sim acontece alguma coisa que se desenvolve. No caso, esse episódio aqui encerra finalmente a história de Ortegas, que começou lá no primeiro episódio, onde ela ficou traumatizada pela questão Gorn. Depois, no segundo episódio, a gente percebeu que ela estava assim meio fora do eixo. Lembra quando ela não quis participar muito da festinha lá do casório? Quer dizer, falso casório que aconteceu por lá. E depois, no terceiro episódio, ela ainda estava naquela vibe ali muito adrenalina, talvez, e fez até uma certa insubordinação, né? Ela desrespeitou as ordens lá de Una. Una depois, né, passou um pito nela que tipo, não faça isso de novo, né? E depois, o que aconteceu? Nada, se esqueceram. Completamente os roteiristas deixaram ao léu essa história. E agora finalmente voltou. Pois é, e concluiu também o que tínhamos a ver a respeito de Ortegas. E sempre lembrando, é um personagem que é um pouco esquecido, né? Ele sempre fica ali no canto, né? Era para ser até um episódio não, era para ser até um personagem, eu ia falar episódio de novo, era para ser um personagem que acreditava-se no começo da série mais cômico, depois se abandonou, porque apareceram vários outros que meio que pegou essa deixa, né, ou essa vibe da comicidade, né? Então ela fica assim ainda, fazendo alguns comentários engraçadinhos para lá e para cá, mas no fundo, ela só faz isso. Ela não tem outras coisas a mais que fazem, né, o personagem brilhar. Mas isso é uma coisa que acontece em qualquer série da franquia, não é questão aqui da Era de Latão ou especificamente de Stranger New Worlds. Todas as outras séries, um ou outro personagem era meio deixado de lado por vários motivos, né? Mas no caso aqui, e Ortegas, eu sempre costumo dizer que ela só teve um episódio que foi interessante, que meio que focou em cima da sua persona, que foi aquele que eles esqueciam as memórias, que era Os Comedores de Lotus, se não me engano o título, né? Isso foi lá na segunda temporada, onde tinha duas linhas narrativas, né? Tinha a linha do Pike e tinha a linha de Ortegas. Basicamente até foi um episódio que ele meio que se repetia, né? Ele era igual, as duas linhas narrativas eram igual, mas de qualquer forma, lá, Ortegas conseguiu brilhar um pouco, e foi a única vez. Agora sim, temos a segunda, depois de quase 30 episódios. E isso sim, também é um problema de séries curtas, de apenas 10 episódios. Você nem tem tempo de desenvolver ou dedicar um episódio exclusivamente a um personagem, como esse aqui. Esse é completamente focado para Ortegas e só. Tanto que a segunda linha de história que a gente tem por aqui, que é exatamente, né, a procura da Ortegas por toda a tripulação da Enterprise, meio que não tinha lá muita coisa não, né? A não ser, claro, um destaque para Uhura. E basicamente, né, a história começa, quer dizer, não começa rápido. Aliás, falando em rápido, esse é o episódio mais longo, por enquanto, da temporada, 57 minutos. E o teaser ali de abertura demora um pouco para engrenar, né? Fica enrolando, né? Aquela coisa. Eles têm mais tempo para produzir um episódio, mas eles não gastam exatamente o texto, né? O tempo de texto que eles podem lá colocar em diálogos ou em ação das coisas que acontecem em algo que realmente faça sentido.
eles meio que alongam a cena que nem precisava muito, né? Que é aquela justamente a cena onde está o Spock, a Uhura e também a Ortegas, né? Podia ser mais curtinha, já ir logo à ação, né? Para que ficar enrolando? Não tem lá muito sentido, mas eles gostam de fazer isso. E basicamente, né, ela tem a missão de comandar uma certa nave, numa certa missão, uma pesquisa ali, científica, né? Claro que ela está empolgada, foi a ideia dela, e aquela coisa, né? Quando é a ideia dela, ela gosta. Quando é a ideia dos outros, mais ou menos. Enfim, o episódio, de maneira geral, ele começa logo rápido e a gente já descobre o que vai acontecer por aqui. Ela vai ficar perdida num certo planeta, mas não só num certo planeta, mas depois de uma fenda espacial. Aquilo aí foi meio para enrolar também, né? Para dar motivo também de ser dificultoso o seu resgate. Basicamente isso, né? Porque podia ser um planetinha qualquer, né? Com um campo magnético em volta. Aquela coisa mais simples, né? Mas meteram lá uma fenda espacial e sabe-se lá onde que ela foi parar, né? Porque da fenda espacial você pode ir para qualquer lugar do universo, basicamente. Enfim, foi isso. A ação meio que começou rápida e ela estava lá tão perdida naquele planeta. Planeta não era uma lua, na verdade, né? E orbitava aí sim um planeta gigantesco, um planeta gasoso, né? Que tinha uma atmosfera lá completamente tóxica. Ou seja, ela estava em perigo constante e ela precisava se virar. Naquele esquema, né? Muitos episódios de sobrevivência. Isso aqui é basicamente isso. E temos então que ela faz uma traquitana lá para fazer água. Bacana, legal. Depois ela faz uma outra traquitana do comunicador, né? Mais para frente. Você sabe do que eu estou me referindo, né? Ela estava sempre inventiva, a Ortegas aqui nesse episódio. É bacaninha, mas também não é super empolgante não, para falar a verdade. De qualquer modo, o episódio ficou nessa batida de sobrevivência, enquanto rolava a segunda linha narrativa do pessoal tentando, pelo menos, descobrir onde é que ela estava, né? Se é que ela estava viva ou não, né? E Uhura batendo o pé que sim, precisávamos nos dedicar a isso, ao resgate, ao socorro e por aí vai. Claro que muita gente já apostava que nesse episódio, que seria dedicado a ela, né? Isso estava meio que claro, a questão do trauma dela ficaria em destaque. E alguns apostaram, será que, por exemplo, ela vai continuar tendo as visões de um certo Gorn, que foi o que aconteceu lá no finalzinho do primeiro episódio aqui da temporada? Pois é, ela teria então alucinações ou outra coisa parecida? Bom, a gente acaba descobrindo lá, ali na casa dos 20 minutos do episódio, que de fato existe um Gorn real ali naquele lugar onde ela está, naquela lua. E aí o perigo começa, ou não, né? Porque basicamente a gente percebe no segundo seguinte que, na verdade, este episódio aqui é uma, entre muitas aspas, homenagem ao filme Inimigo Meu. Pois é, aquele filme do Dennis Quaid, onde ele está num planeta inóspito, caiu sua nave e também o seu inimigo também está lá derrubado. E eles têm que sobreviver e eles acabam se unindo para poder, claro, sobreviver a tudo. Fazer o quê, né? Mais uma homenagem. Inimigo Meu, eu considero um filme bacana, legal, é um clássico na verdade, né? E ele é citado várias e várias vezes em muitas produções de ficção científica. E aliás é fácil reconhecer, né? Quando a situação se configura dessa maneira, né? Dois inimigos que estão no lugar perigoso, eles têm a necessidade de se aproximarem para sobreviverem. Cara, Inimigo Meu, né, cai que nem um tijolo na nossa frente, não tem como evitar. Confesso para vocês que eu não lembro direito se o filme Inimigo Meu é um grande filme. Eu tenho apenas uma única experiência de tê-lo assistido, inclusive no cinema, e depois eu nunca mais revi. Acho que uma vez ou outra, até percebi que estava passando na TV, algumas pessoas estavam vendo, eu passava por ali e pensava, pô, filme legal, mas confesso que eu não lembro direito o que acontece por lá. Mas, basicamente, é quase um clichê. A partir desse filme, se é que também ele foi o original, né? Talvez deviam existir
algumas outras referências anteriores ao próprio filme, mas de qualquer forma, né? Meio que você, sabe, caiu nessa situação dos dois que estão lá precisando se juntarem, se unirem, e acabou, não tem mais o que dizer. E basicamente é o que acontece no restante desse episódio, o que é um grande de um problema, né? Porque não dá para dizer que, poxa, que episódio legal. Ele só é interessante se você nunca viu o filme original, O Inimigo Meu. Se você nunca soube do que se trata, a basezinha, então tá, essa história aqui da semana é legal, é válida. Mas se você sabe, tanto viu o filme várias vezes na TV, ou eu única vez no cinema, ou sabe do mote inicial, você fala, tá, e daí? E aí temos um problema, então, da Era de Latão, quando eles caem nessas coisas de fazerem referências, de fazerem homenagens. Eles não conseguem embutir algo original deles. Tudo bem pegar referência, mas colocar outras coisas, outros elementos que façam a gente se surpreender. Tipo, tá, a base era Inimigo Meu, mas aí vem um monte de outras coisas que fazem com que aquela situação inicial se transforme em outra coisa muito melhor. Não, eles não conseguem. Eles ficam no feijão com arroz ali da base e vai, filho. Você tem que aceitar isso e depois falar que gostou, que é um episódio sensacional. Porque, claro, o fã de carteirinha vai achar, uau, aí sim, Ortegas, aí sim você brilhou. Mas não, né? Ela não está brilhando de fato, porque ela está apenas sendo uma cópia de algo que já existiu. E, aliás, dupla cópia, né? Porque esse filme aqui, se ele faz a homenagem a Inimigo Meu, ele também faz homenagem ao episódio Arena, lá da série original. Acho que o 19º episódio, né? Lá da primeira temporada. Pois é, um classicão, que é aquele justamente onde o Kirk luta contra um Gorn, capitão também, né? E um duelo mortal num certo planeta, e é isso. Eles fizeram basicamente uma espécie de refilmagem. É uma homenagem, mas não deixa de ser uma certa refilmagem. Aliás, um grande problema aqui desta série, né? Eles têm a mania de trazer uma coisa que foi estabelecida lá na série clássica, ou até talvez na nova geração, e trazer para cá, para a época do Pike, e dizer que meio que sem querer, olha, não estou afirmando isso, né? Não é isso, pessoal, mas é. A primeira vez que aconteceu na linha temporal da franquia foi aqui, em Stranger New Worlds. Isso, por exemplo, acabou de acontecer há 2 semanas na história do Holodeck. Eles fizeram uma refilmagem de um episódio da nova geração e depois meio que tipo, não, só para não dizer que isso não era para acontecer nessa época, então a gente faz um memorando técnico de engenharia dizendo, olha, essa invenção ali do holodeck não deve ser usada agora, é perigoso, tá? Deixa quieto. Aí só daqui um século a gente volta falando sobre isso. A mesma coisa aqui, né? Já pulando para o final do episódio, né? Onde aparece lá o Metron e ele fala, olha, não vou deixar você se lembrar desta ocorrência. O resto você lembra, tá? Tudo bem, Ortex. Pode, né, ter a consciência que você um dia conheceu uma Gorn e chamou de amiga. Mas é para esquecer, tá? Porque na verdade vocês ainda estão sobre análise e depois, quem sabe, né? Ou seja, mais uma vez, apareceu primeiro aqui em Stranger New Worlds, mas não é para considerar, tá? Porque o que vale mesmo é o que está lá para frente. Oh, fala sério, né? Na verdade, eles fizeram isso não só em termos de eventos ou episódios quase que copiados, um de nova geração e um de a série clássica, mas também aquela coisa da pinça vulcana. Lembram quando o Laan, num dos primeiros episódios lá da primeira temporada, eu acho que foi até o primeiro mesmo, né? Onde ela praticamente ela dá uma dica para o Spock fazer a pinça vulcana quando eles estão lá com um pequeno problema para cumprir a missão, porque alguém aparece, né? E ela fala, ela fala alguma coisa, aí o Spock fala,
Aí ele aplica a pinça vulcana num oponente lá, né? Na verdade, eles queriam dizer com aquilo que quem inventou a pinça foi quase que a Laan. Eles não dizem isso, claro, né? É apenas uma primeira aparição daquele truque, né? Mas na verdade é isso, eles querem, né, meio que ficar com a sensação, fomos nós que apresentamos pela primeira vez a linha temporal, a pinça vulcana. Eles fazem isso então com um pequeno detalhe, eles fazem isso direto. E também fazem com histórias realmente copiadas, que foi o caso aqui. Então, pura cópia de Arena, misturada com pura cópia de Inimigo Meu. Dito isso, você não tem mais o que falar a respeito do episódio. O episódio é cópia. Ou, se você preferir, né, não quiser enxergar a realidade, uma baita de uma homenagem. Agora sim, Star Trek está sendo o que ela é. Tem gente que diz isso também, né, para justificar, para passar pano, né, das coisas mal feitas que acontecem aqui nesta série ou na Era de Latão como um todo, né? A falta de originalidade é vista pelo fã roxo, aquele de carteirinha mesmo dourada, plastificada, enquadrada, que não, estão fazendo tudo certo, né? E não podemos criticar, nada pode ser colocado como algo inferior. Não, a gente tem que respeitar 100% e calado, não pode abrir o bico. Mas eu gosto de reclamar quando eu vejo que coisas são mal feitas ou então são feitas de maneira preguiçosa, como é o caso aqui. Eles pegam uma ideia, tudo bem pegar uma ideia, não há problema pegar ideias. Você trabalhar com clichês, inclusive, também super certo. O problema é que quando você usa essa base, mas não injeta nada de novo. Pô, mostra um pouco de criatividade, meus queridos roteiristas, por favor. Porque no fundo vocês acabam não engrandecendo os personagens que vocês tomam conta, que vocês criam. Não dá. Esse episódio é praticamente descartável, de tão genérico que ele acaba se transformando. A situação era boa, dali podia fazer muita coisa. Eu, por exemplo, ficava viajando, tentando inventar coisas, pensando, por que aquele planeta ali era diferente? Eu realmente não achava que seria uma cópia completa de Arena, mesmo porque eu não estava pensando em Arena ali no começo, eu estava pensando só em Inimigo Meu, depois que se tornou Arena. E eu achava, por exemplo, que aquela situação, que aquela lua e aquele planeta gasoso, de alguma forma, fosse, por exemplo, uma espécie de prisão dos Gorns. E aí a gente poderia dizer que aquele Gorn, ou aquela Gorn, era uma renegada que não seguia as normas, até coisa daquela pura violência, que é a questão que se discute em Arena, né? A agressividade, que é base dos dois produtos, tanto de Arena quanto de Inimigo Meu, né? Inimigos podem ser amigos, dependendo da situação, talvez, né? Ou necessariamente, né? Vocês não precisam ser inimigos. Vocês podem simplesmente ser amigos o tempo todo. Mas eu estava na fé que o episódio poderia render algo interessante. Mas não, nada de novo no front mais uma vez. Também é uma coisa irritante, pelo menos para mim, é aquela facilidade que... Mas isso a gente também vê em qualquer série da franquia, que é... Caramba, como a Ortegas consegue manipular, né, a tecnologia de uma espécie que você mal tem, né, muitas certezas, né? Ela consegue fazer lá o sistema de transmissão ali, depois não dá certo, ela acaba queimando, mas ela consegue, efetivamente ela consegue montar aquela jossa, né? E a outra traquitana que ela fez também, além do purificador lá de ar, né? Ou de umidificador de ar, sei lá, que ela fazia lá a água, né? Ela também fez um tradutor universal ali, meia boca, né? Que respondia apenas sim ou não, né? Que na verdade acabou se tornando um discordo ou concordo. É, também foi meio forçado, né? Caramba, ela é uma engenheira também, a Ortegas, além de ser uma das grandes pilotas da frota. Pô, exagero também, né? Assim, e uma crítica que a gente tem que fazer, obviamente, né? Que tinha que ser uma fêmea, né? Por que não era um macho? Pô, sacanagem.
Lá no filme Inimigo Meu, era um macho, né, que estava lá junto com o humano. Né? Por que é uma fêmea aqui, né? É aquela coisa que você sabe, né, pessoal? Tinha que lacrar de algum jeito a série, né? Eles encontraram este caminho aqui, né? Como também naquela situação onde você vê de novo um pai que é titubeante, que ele não dá aquela tomada de posição. É o Hura que faz questão de frisar: temos que achar uma solução para salvar Ortegas. Não é o pai que diz isso para a tripulação, é ela, a figura feminina, que diz ao titubeante macho capitão que ele precisa, né, gastar um tempinho para poder salvar Ortegas, né? Essa coisa sempre incomoda, né? Fazer o quê, né? Mas eles têm que colocar, né? Não adianta. Eles têm que lacrar de alguma maneira. Eles fizeram isso com essas pequenas pitadinhas ao longo do roteiro. Mais uma vez, é um episódio ruim? Não, não é. Mas também não é um episódio excelente, porque ele perdeu chance de tentar ser algo relevante. Ele não consegue ser. Mais uma vez eu tenho que dizer, você pode adorar esse episódio se você nunca viu Inimigo Meu e não viu Arena. Mas se você não viu Arena, como é que você é o fã que está falando bem desse episódio? Você é um fã questionável, eu diria assim, né? Pô, você não pode dizer que esse episódio aqui é tão bom quanto Arena. É um episódio tão bom quanto Inimigo Meu. Aí você não entende nem de Star Trek, nem de ficção científica. Porque esse episódio aqui é um remendo, é um pastiche dessas duas obras, né? É uma tentativa de pegar o que os fãs desses dois produtos curtem naqueles resultados e tentar embutir a sensação aqui dentro desta produção. É uma tentativa vã, ou eficiente, na verdade, para as pessoas que não ligam de estarem justificando a existência de algo que é subproduto e dizendo que é bom, que é muito bom, que é 5 estrelas, que é 10, nota 10. Não é. Esse episódio está longe disso. Claro que ele não é um desastre narrativo, pelo contrário, ele funciona em todos os seus caminhos. Se você não enxerga também as pitadas de lacração, também está tudo certinho, no devido lugar, as coisas. Acho que a única coisa que me surpreendeu ao longo de todo o episódio foi naquele momento justamente onde aparece o Metron, né? Que fica tudo congelado, né? Exatamente no instante do teletransporte, né? Então tá todo mundo ali frisado. Mas dizer também que aquilo ali é super original, não é. Mas me pegou de surpresa. Foi a única coisa que me pegou de surpresa. Claro, ser uma refilmagem de Arena também me pegou de certa forma, mas não assusta. Já aquele momento que parou o tempo, eu achei legal, achei bacaninha. E, sei lá, foi a única coisa mesmo que eu falei, legal, gostei, bacana. Talvez eu lembre um dia. Mas de resto, falando em lembrar, né, esse episódio é completamente esquecível. E, portanto, acho que eu já enrolei demais para falar muita coisa a respeito de algo que nem merecia tanto. De fato, é um episódio mediano. E é por aí que eu vou atribuir a minha nota. Uma nota na média, exatamente. A metade do que é possível por aqui. Apenas para o para o 9º episódio da terceira temporada de Stranger New Worlds, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Mediano, medíocre, se você preferir também. Medíocre não é ofensa, pessoal. Medíocre é que está na média mesmo, viu? E é só isso. Não tem mais nada a acrescentar a respeito desse episódio aqui, que caramba, é o penúltimo da temporada, né? E aí você fica, essa temporada mesmo foi difícil, viu? Eu já considero a pior da série, mas sem sombra de dúvida. Mas eu quero saber a opinião de vocês e, por favor, coloquem aqui nos comentários. Porque sim, precisamos discutir essas coisas de Star Trek. É isso.